Olá, boa noite. Hoje é 15 de 4 de 2025, 15 de abril de 2025. Antigo Testamento, parte 2300, parte 2437. Então, o rei Davi teve diversas vitórias. Então, 1 Crônica 18, versículo 10. Diversas vitórias do rei Davi. Então, e ouvindo Tou, rei de Ramath, que Davi destruíra todo o exército de Hadadezer, rei de Zombar, mandou seu filho Adorão a Davi, para lhe perguntar como estava e para o abençoar. Então ele foi, perguntou, ele abençoou ele, talvez com algumas ovelhas, algumas vacas, alguns camelos, prata, ou ouro, ou cobre, ou pães, vinho, óleo. De alguma maneira ele abençoou, por haver pelejado com Hadadezer e o destruir. Ou então ele o abençoou mesmo em nome do Senhor. Tinha isso, né? Deus te abençoe, o Senhor te abençoe, o Altíssimo te abençoe, Deus Todo-Poderoso, o Eterno te abençoe. Tinha esses abençoar, porque Hadadezer fazia guerra a Tol. Então, Hadadezer fazia guerra a Tol. Então Tol, rei de Ramath, enviou o filho Adorão a Davi a levar presente e abençoar, e enviando-lhe juntamente toda sorte de vasos de ouro, de prata e de cobre, os quais Davi também consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que trouxeram de todas as mais nações dos Edomitas, e dos Moabitas, e dos filhos de Amon, e dos filisteus, e dos Amalequitas. Então, o rei Davi venceu, teve essas vitórias porque Deus era com ele, porque Deus estava na vida dele, porque ele confiava, temia no Senhor. Ele tinha um coração segundo ao coração de Deus. E o rei Davi, ele não saía de maneira alguma de Israel para lutar com os Moabitas, com os filhos de Amon, com os filisteus, com o pessoal de Damasco, da Síria. Não. O rei Davi não saía para lutar com ninguém. A não ser que teve uma cidade que ele consultou ao Senhor se poderia ajudar, se poderia livrar aquela cidade da mão dos filisteus uma vez. Aí Deus diz, não vá. Aí Deus, ele foi e lutou. Então Deus fazia isso, Deus ajudava Davi a vencer o exército dos filisteus, o exército dos moabitas, o exército de Damasco, da Síria. Mas por quê? Porque ele se vê a outros deuses, a deuses que fazem muitos rituais malignos, muitos rituais ruins, com crianças, com pessoas, e isso era desagradável ao Senhor. E o Senhor estava na vida do rei Davi. O rei Davi não fazia isso. Ele não idolatrava, e ele honrava pai e mãe, e ele cometeu uma cobiça, de cobiçou Betseba, adulterou, 2 dos 10 mandamentos, né? 2 coisas que não poderia fazer: adulterar, cobiçar e matar. Ele cometeu esses três erros dos 10 mandamentos. Pediu perdão, comeu, passou, colheu bastante e sofreu. Sofreu porque plantou, por o que fez de errado. Mas era um homem que Deus dava vitória a ele, e ele não vivia fazendo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Amém? Então Deus estava na vida dele. Deus vai estar na tua vida quando você crer na palavra, quando você obedecer, quando você seguir os ensinamentos e os mandamentos de Jesus. É isso. Quando você confiar, temer ao Senhor, Deus vai estar na sua vida no sentido de você estar sendo obediente a Ele, estar crendo nele. Mas Ele está na vida das pessoas no sentido de dar o fôlego de vida, né? Saúde,